Então, continuando a nossa série de abordar alguns suttas sobre assuntos de leigos, Anguttara Nikaya 5 ou 1073. 10 coisas difíceis de obter no mundo. Discípulos, essas 10 coisas são agradáveis, encantadoras e difíceis de se obter no mundo. Quais 10? Riqueza é agradável, amável, encantadora e difícil de se obter no mundo. Beleza ou aparência, saúde, virtudes, vida divina, amigos, muito estudo, saber, sabedoria, ensinamentos, céu ou mundo além, são agradáveis, amáveis, encantadoras e difíceis de se obter no mundo. Discípulos, a essas 10 coisas agradáveis e difíceis de se obter no mundo, 10 coisas lhes são os obstáculos. A indolência e inatividade ou falta de energia são obstáculos à riqueza. Falta de adornos e ornamentos são obstáculos à beleza. Agir de maneira não conveniente ou razoável é obstáculo à saúde. Amizade com mau amigo é obstáculo às virtudes. Não continência das faculdades sensoriais é obstáculo à vida divina. Enganar ou não manter a palavra é obstáculo à amizade. Falha ou omissão em repetir o que é ouvido é obstáculo ao saber abundante. Não ouvir e escutar e não perguntar ao preceptor são obstáculos à sabedoria. Não estar dedicado e não ter consideração são obstáculos aos ensinamentos. Mau comportamento é obstáculo ao renascimento no céu. Discípulos, 10 coisas servem como nutrimento, aquelas 10 coisas que são agradáveis, amáveis e encantadoras e difíceis de se obter no mundo. Vivacidade e atividade ou energia são nutrimento à riqueza. Adornos e ornamentos são nutrimento à beleza ou aparência. Agir de maneira conveniente ou razoável é nutrimento à saúde. Amizade com bom virtuoso amigo é nutrimento às virtudes. Continência das faculdades sensoriais é nutrimento à vida divina. Ser honesto ou manter a palavra dada é nutrimento à amizade. Repetir o que é ouvido é nutrimento ao saber abundante. Ouvir, escutar e fazer perguntas ao preceptor são nutrimento à sabedoria. Estar dedicado e ter consideração são nutrimentos aos ensinamentos. Bom comportamento é nutrimento ao renascimento no céu. Essas são as 10 coisas que servem como nutrimento, aquelas 10 coisas que são agradáveis, amáveis e encantadoras, e difíceis de se obter no mundo. Esse aqui é qual? 60 pontos. Alguém desmutou? Acho que alguém desmutou. 60.1. Anguttara Nikaya tá com numeração antiga. Essa numeração não vai bater com o acesso ao insight. Depois eu vejo certinho o equivalente no acesso ao insight. Eu passo no comentário do vídeo. Dos governantes e bandidos. Discípulos, quando os bandidos são fortes e os governantes fracos, em tal época não é fácil e seguro para os governantes ir para fora ou andar por aí, ou supervisionar cidades fronteiriças. Tampouco é fácil e seguro para os donos de casas ir para fora ou andar por aí,
ou tratar de negócios e inspecionar obras feitas em outros locais. Mas, discípulos, quando os governantes são fortes, os bandidos são fracos. Em tal época é fácil e seguro para os governantes ir para fora ou andar por aí, ou supervisionar cidades fronteiriças. Também é fácil e seguro para os donos de casa ir para fora ou andar por aí, ou tratar de negócios e inspecionar obras feitas em outros locais. 60.2. Estão de Nicáia 26. O discurso que fala do monarca que gira a roda. Alguns trechos. Discípulos, sejam ilhas a vós próprios, sejam um refúgio de vós próprios, com nenhum outro refúgio. Que o Dharma seja vossa ilha, que o Dharma seja vosso refúgio, com nenhum outro refúgio. Certa vez, discípulos, havia um monarca, girador da roda, chamado Dalhanemi, um monarca justo, mantenedor da lei, conquistador dos 4 quadrantes geográficos, que havia estabelecido a segurança no seu reinado e estava da possessão dos 7 tesouros. Após muitas centenas e milhares de anos, a roda tesouro escorregou de sua posição, e o monarca chamou seu filho primogênito e disse-lhe: Meu filho, a sagrada roda tesouro escorregou de sua posição. E eu ouvi dizer que quando isso acontece a um monarca girador da roda, é que não lhe resta muito tempo para viver. Eu já tive a fata prazeres humanos, agora é tempo de procurar prazeres celestiais. Tu, meu filho, toma o controle dessa terra confinada pelos oceanos. Eu vou raspar meu cabelo e barba, vestir o manto açafrão e vou ir embora da vida de casa para a vida sem lar. E 7 dias após sua partida, a sagrada roda de tesouro desapareceu. Ao saber disso, o novo rei sentiu pesar e tristeza. Ele foi ao sábio real, seu pai, e lhe contou as novas. E o sábio real disse-lhe: Meu filho, tu não deves sentir pesar ou tristeza por isso. A roda tesouro não é um bem herdado do teu pai. Mas agora, meu filho, tu deves tornar-te um nobre girador da roda. Então, isso pode vir a acontecer, que se tu executas os deveres de um monarca nobre girador de roda, a roda tesouro venha aparecer para ti. Mas, Senhor, qual é o dever de um monarca nobre girador de roda? É isto, meu filho. Tu deves depender do Dharma, reverenciando-o, tratando-o com carinho, prestando homenagem e venerando, tendo a lei moral como teu emblema e estandarte, reconhecendo a lei moral como tua mestre. E tu deves estabelecer guarda, tutela e proteção, de acordo com a lei moral, para a tua própria casa, tuas tropas, teus nobres e vassalos, para brahmanes e donos de casa, para cidades e povo do interior, para religiosos e para bestas e aves. Que nenhuma ação imoral prevaleça no teu reinado, e para os necessitados dá ajuda. E quaisquer pessoas de boa índole que vierem a ti de tempos em tempos, para consultar-te sobre o que é salutar e sobre o que é insalutar, o que é repreensível e o que não é, o que deve ser seguido e o que não deve, e quantas ações apropriadas a serem tomadas, tu deves escutar e dizer-lhes para evitar o mal e fazer o bem. Isto, meu filho, é o dever de um monarca nobre girador da roda. E o rei executou os deveres conforme lhe fora ensinado pelo pai. Com o tempo, a roda de tesouro lhe apareceu e ocorreu como descrito. Esse acontecimento ocorreram também com mais 6 monarcas. Mas o último monarca não aconselhou-se com seu pai e não perguntou sobre os deveres de um monarca girador da roda. Em vez disso, ele governou o povo de acordo com suas próprias ideias. E sendo assim governado, o povo não prosperou tão bem como havia acontecido com os monarcas anteriores. Então ministros, conselheiros, oficiais do tesouro e outros que preservaram os conhecimentos dos deveres foram ver o rei. E como resultado de suas sugestões, o rei aconselhou-se com eles, e eles explicaram quais eram os deveres de um rei girador de roda. E após ouvi-los, o rei estabeleceu guarda e proteção, mas não deu ajuda aos necessitados. Como resultado disso, a pobreza tornou-se difundida. Devido à pobreza, um homem tomou o que não era dado, assim cometendo o que era chamado de roubo. Ele foi detido e levado à presença do rei. O rei disse-lhe: É verdade que tu tomaste o que não foi dado, que é chamado de roubo? Sim, majestade. Por quê? Majestade, não tenho nada para viver. Então o rei deu-lhe alguns bens, dizendo: Com isso, meu bom homem, tu podes suportar tua mãe e teu pai, manter uma esposa e filhos, fazer negócio e dar donativos a religiosos.
Majestade, farei isso. Exatamente da mesma coisa aconteceu com outro homem. Então as pessoas ouviram que o rei estava dando bens àqueles que tomavam o que não era dado, e eles pensaram em fazer a mesma coisa. Quando um outro homem tomou o que não era dado e foi levado à presença do rei, este pensou que se desse bens a cada um que tomasse o que não era dado, o roubo ia aumentar cada vez mais. Assim, ele decidiu punir esse homem pelo roubo cometido e mandou decapitar sua cabeça. Tendo ouvido que tinha ocorrido a esse homem, as pessoas decidiram munir-se de espadas afiadas, tomar de qualquer um o que não era dado e matá-los. Então, armando-se, eles lançaram assaltos mortíferos sobre vilarejos, aldeias e cidades. Praticaram bandidagem nas estradas, matando suas vítimas. Assim, por não prover provisões aos necessitados, a pobreza espalhou-se. Devido ao aumento da pobreza, o roubo aumentou. Devido ao aumento do roubo, o uso de armas aumentou. Devido ao aumento do uso de armas, a tomada de vida aumentou. E devido ao aumento da tomada de vida, o tempo de duração da vida das pessoas diminuiu. Os filhos daqueles cuja expectativa de vida tinha sido de 80 mil anos, viviam agora somente por 20 mil anos. Da mesma maneira, um homem que roubou, ao ser indagado pelo rei, disse que não havia roubado, mentindo deliberadamente, e a mentira tornou-se comum. Um homem roubou e o outro delatou ao rei, falando mal dele, e assim o falar mal dos outros tornou-se comum. Assim, por não dar provisões aos necessitados, a pobreza espalhou-se, o falar mal dos outros aumentou, e como consequência o tempo de vida, duração da vida diminuiu, a beleza das pessoas diminuiu, e os filhos viviam agora somente 10 mil anos. Dessa última geração, alguns eram bonitos e alguns eram feios, e aqueles que eram feios estavam invejosos dos que eram bonitos, cometeram adultério com as esposas dos outros. Usando o mesmo paradigma, acontece sucessivamente: aumento da fala grosseira, tagarelice frívola, cobiça e ódio, falsas opiniões, incesto, avidez excessiva e práticas perversas, falta de piedade filial e ausência de respeito pelos religiosos e pelas pessoas idosas. E os filhos agora viviam apenas somente 100 anos. Virá um tempo, discípulos, quando os filhos dessas pessoas terão uma expectativa de somente 10 anos. E com eles, as garotas estarão aptas a casar aos 5 anos de idade. Entre eles, certo tipo de sabores desaparecerão, como manteiga, óleo, açúcar e sal. Em vez disso, um tipo de centeio será o alimento principal. Entre eles, os 10 cursos de conduta moral desaparecerão completamente, e os 10 cursos de ação imoral prevalecerão ao extremo. Não haverá a palavra moral entre esses homens. Então, como é que alguém haveria de agir moralmente? E assim como hoje em dia, aqueles que mostram respeito pela mãe e pelo pai, pelos religiosos e pelos idosos, são homenageados e prestigiados, assim também serão aqueles que carecem de tais qualidades que serão homenageados e prestigiados. Entre esses humanos não haverá consideração pela mãe e pela irmã da tia, pela cunhada da mãe, pela esposa do preceptor ou pelas esposas do pai. Todos ficarão promíscuos no mundo como cabras e carneiros, galinhas e porcos, cães e chacais. Entre esses humanos, mútua inimizade feroz prevalecerá, ódio feroz, raiva feroz, e pensamento de matança surgirão, até numa mãe contra o filho e o filho contra a mãe, pai contra o filho e filho contra o pai, irmão contra irmão, irmão contra irmã, e irmã contra irmão, justamente como o caçador que sente ódio contra a besta que se aproxima furtivamente. Entre esses humanos surgirão períodos durante os quais eles olharão uns nos outros como se fossem bestas selvagens, com espadas afiadas prontas para serem usadas. Eles se considerarão mutuamente como presa e massacrarão um ao outro. Mas haverão alguns seres que pensarão que não venhamos a matar ou sermos mortos por qualquer um. Vamos nos abrigar em matagais hervosos, ou em reentranse nas selvas, ou em covis de árvores, em rios difíceis de vadear, ou em montanhas inacessíveis, e subsistamos de raízes e frutos da floresta. Eles farão isso durante esse período, e quando este findar, eles emergirão dos seus esconderijos e alegrar-se-ão, confortando-se mutuamente, dizendo: bons seres, eu vejo que tu estás vivo. Então isso lhes ocorrerá. É porque nos tornamos adictos aos maus caminhos que nós sofremos a perda dos nossos semelhantes. Portanto, que façamos o bem. Que coisas boas nós podemos fazer? Que nós abstemos de tomar a vida. Isso será uma boa prática.
E assim eles se absterão da matança. E tendo empreendido essa boa coisa, eles a praticarão. E tendo empreendido tal boa coisa salutar, eles aumentarão sua expectativa de vida e beleza, e seus filhos viverão agora por 20 anos. Então isso ocorrerá a esses seres. É devido a práticas salutares que nós empreendemos que houve aumento na expectativa e na qualidade de vida. Empreendamos ainda mais práticas salutares. Abstenhamos de tomar o que não é dado, da má conduta sexual, de falar mentiras, de falar mal dos outros, de fala grosseira e de tagarelice frívola. Abstenhamos da cobiça, da má vontade, de falsas opiniões. Abstenhamos de 3 coisas: incesto, avidez excessiva e práticas perversas. Que nós venhamos a respeitar nossas mães e pais, religiosos e idosos, e nós venhamos a perseverar nessas ações salutares. E assim eles farão essas coisas, e devido a isso eles incrementarão o tempo de duração da vida e a beleza. E no decorrer de muitas gerações, eles atingirão uma expectativa de vida de 80 mil anos. E nesse período, discípulos, surgirá no mundo um afortunado, um arahant, um Buda plenamente desperto, de nome Meteia, dotado de sabedoria e conduta, um bem-andante, conhecedor dos mundos, incomparável treinador de homens a serem domados, instrutor de devas e dos humanos, assim como eu sou agora. Discípulos, sejam ilhas a vós próprios, sejam um refúgio de vós próprios, com nenhum outro refúgio. Que o Dharma seja vossa ilha, que o Dharma seja vosso refúgio, com nenhum outro refúgio. Para quem não está familiarizado com esse conceito de monarca que gira a roda, num outro sutta, o Buda fala que tem 4 seres que são dignos de uma stupa, né? O Buda não fala que construir uma stupa é apropriado para qualquer um. E na lista de 4 seres aparece justamente o monarca que gira a roda. Um Buda, um Pacceka Buda, um Arahant ou um monarca que gira a roda. Então, apesar de ser leigo, o monarca que gira a roda entra nessa lista. Tudo bem que no final da vida ele se ordena, né? Tem esse detalhe, mas a maior parte da vida ele passa como leigo. Em outros suttas, o Buda fala que várias vezes ele foi um monarca que gira a roda. Se eu não me engano, nesse mesmo sutta ele fala que ele era aquele monarca que girou a roda. Tem que confirmar esse detalhe, mas assim, em outros suttas ele fala que ele já foi um monarca que gira a roda. Várias vezes. Depois da morte do Buda, teve alguns reis que tentaram emular essas qualidades, né? Como o rei Asoka, o famoso rei Asoka na Índia. Ele unificou a Índia e tentou seguir esses mesmos princípios, né? Dizem que ele criou até uma coisa que não tinha na época, era até hospital veterinário. Está na lista lá, né? Ele busca cuidar das pessoas, do povo e também dos animais. Está na lista lá. Estabelece ações nesse sentido também. Mais recentemente, né, na história da Tailândia teve uma linhagem de reis muito bons. O rei que faleceu em 2017 ou 2016, se eu não me engano, o Rama IX, ele também foi muito elogiado por vários Kurubadianos como sendo um monarca que gira a roda. E assim, tendo ouvido esses discursos, eu lembro direitinho o dia que a gente foi no Palácio Real prestar reverência ao caixão real lá. É um negócio de arrepiar, né? Porque tipo, você pensava, nossa, seria no sutta aquele negócio do monarca gira a roda, agora você tá aqui. É de arrepiar o negócio, é de emocionar. Até agora falando,
Meu olho enche de lágrimas, eu arrepio pensar. Você teve a oportunidade de estar lá, prestar reverência a um ser raro de encontrar no mundo. Um dos 4 tipos de seres que merece uma estupa. Agora, considerando a sucessão, né, o filho dele parece que não tem as mesmas, não é tão bem visto pelo povo, tem umas ações meio diferentes, né? Então parece que essa linhagem está meio, parece que aconteceu meio que aconteceu no sul ali, né? O rei próximo governa com as próprias ideias e dá bagunça. A Tailândia é uma monarquia parlamentar, né? Mas o rei ainda tem bastante poder de influenciar algumas coisas, né? Mas o principal ponto a refletir desse sutta, né, é que tipo, esse período de degeneração, né? Tem coisas que, por exemplo, a gente vê na televisão certas notícias que são chocantes, né? Nossa, coisas que absurdas acontecendo. Coisas cada vez mais absurdas acontecendo. Então dá um senso de, tendo esse sutta como referência, né, tipo, dá uma, ok, parece que faz parte desse período de degeneração. Então é uma coisa que a gente vai ver com os nossos próprios olhos, né, as coisas rolando morro abaixo. A recomendação do Buda é ser uma ilha para nós mesmos, né? Porque você vê esse movimento externo é uma coisa arrasta, uma coisa que forte. Uma das coisas que eu achei interessante desse estudo também, que eu não estava lembrado que estava incluído, era justamente aquele ponto que você vê as pessoas que antes eram elogiadas e respeitadas por ter boas qualidades, em vez disso as pessoas passam a idolatrar, reverenciar e colocar no pedestal as pessoas sem essas qualidades. Então assim, você vê nas redes sociais quantas pessoas virtuosas estão lá no top list de seguidores. Então assim, é preocupante, né? Você vê. Pelo que o Buda fala, né, é um processo natural, é um período de decadência, né? A gente faz a nossa prática, a gente cuida da nossa prática. Outro lugar para olhar isso é nas estatísticas do canal da Casa de Dharma mesmo. Você olha lá as faixas etárias de quem acessa e quem, tipo, a faixa etária geração Z para baixo é muito raro. Geração pessoal de 20, entre 20 e 30, raríssimo. Eu fui me interessar com o budismo, eu tinha 18 anos, mas assim, hoje em dia você vê, é raríssimo. Muito, muito raro. Pessoas vão interessar jovens. Pelo menos nessa tradição. Não sei em outras tradições. Uma coisa a gente tem em mente, né? Que às vezes a gente fica muito revoltado com as coisas que a gente vê, né? Tipo, não, um absurdo, como isso está acontecendo, estamos progredindo tecnologicamente, cientificamente, mas moralmente as coisas estão meio que rolando morro abaixo. Então assim, se a gente tem um pouco de abertura para esse tipo de sutta, né? A gente pode usar isso como uma ferramenta para conciliar as coisas. Ok, isso faz parte desse período. Só depois que afundar, tendo
fundo do poço e começar a melhorar, que o próximo Buda vai surgir. Então não adianta querer colocar muita expectativa, né, em fatores externos, né? Você vê, para conseguir uma época de prosperidade é preciso um monarca que gira a roda, é um cerco muito párame. Se Buda foi um monarca que gira a roda várias vezes, né, você vê, ele construiu o párame para chegar lá. E aí com esse párame, com essa sabedoria, ele consegue tomar boas decisões que levam à prosperidade de longo termo, né? Não para remendos temporários de curto prazo que tem consequências negativas no futuro. Se administrar a nossa vida já é difícil, imagina administrar um país, uma cidade, um estado. Então, se a gente não tem um monarca que gira a roda, né, no nosso país ou na nossa região, então a gente não deve esperar os resultados de um monarca que gira a roda. Tem que ter humildade também nas expectativas. A gente faz a nossa prática, a gente cuida da nossa vida, a gente toma as melhores decisões que a gente pode tomar. Mas tem essa noção de que, tipo, se a gente não tem esse privilégio de estar na época de um reinado de um monarca que gira a roda, vai ter dificuldades externas também, né? E faz parte do nosso próprio karma também, né, de nascer num período assim. Aí você vê, a gente busca também de acordo com aquelas coisas que o Buda recomendou no começo, né? Okay. Se a gente busca saúde, a gente busca recursos, então a gente busca praticar aquelas coisas que levam a esses recursos, né? E não busca ficar tão dependente da situação externa. A gente busca construir nosso próprio refúgio, para que a gente possa ter estabilidade e usar da forma melhor possível essa vida que a gente tem, para a gente poder praticar e ter melhores condições físicas e espirituais, seja nessa vida ou na próxima vida. Então, sem convite de olhar para essas coisas, refletir nessas coisas e ver como que a gente pode se beneficiar disso. Você vê, são assuntos mundanos, assuntos como governo, assuntos como riqueza, beleza, saúde, sabedoria, estudo, coisas que as pessoas comuns a gente lida, que às vezes as pessoas pulam completamente. A pessoa quer iluminação, mas a pessoa também, se ela é leiga, tem que pagar as contas no final do mês. Tá bom, você quer iluminação, mas tem que pensar nesses outros aspectos, né? Tem que ter sabedoria para gerenciar outros aspectos também. Quer iluminação, mas também tem que ter saúde. Se não tiver saúde, vai ficar difícil de praticar também. Então, não jogar, não esquecer que tem vários sutras que abordam esse tipo de assunto. Não deletar isso. Olhar para isso, explorar isso. E ver como que a gente pode usar como ferramenta para a gente lidar com esse mundo atual da melhor forma possível. E ver a visão do Buda sobre certos assuntos, né? Que às vezes, tipo, a gente é muito cheio de opiniões, ou tem uma opinião muito específica, não, isso está certo, isso está errado. Olha o que o Buda pensa sobre certos assuntos. Se a gente tem uma certa abertura para isso, né, tenta explorar isso, olhar para isso, refletir sobre isso, ver se ajuda a gente a lidar melhor com a nossa vida diária.